Boa noite a todos. Estamos aqui no Mais Que Podcast, começando uma nova empreitada, né? Que é o Mais Que Realpolitik. E a gente tem esse objetivo, trazer pessoas aqui para falar sobre geopolítica de uma maneira mais simples, né? Falar da real política que está acontecendo. A gente fez uma pré-estreia e explicamos um pouco sobre isso. Mas eu acho que o mais importante agora é você que está chegando, né? Tá chegando aqui, viu a live no Facebook, de alguma forma ficou aí sabendo através do Instagram, através do WhatsApp, que está chegando aqui. Pô, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber essas notificações desse novo programa que a gente está fazendo, Realpolitik. Isso daí é para trazer a política para você que gosta do assunto, mas não é um especialista, mas que você que ouviu falar em globalização, em guerra comercial, em geopolítica, e quer conhecer um pouco desse mundo, né, quer mais informação, a gente vai procurar trazer da forma mais fácil possível para que você conheça um pouco do assunto, cada vez um tema diferente, um tema histórico envolvendo também a parte de história. Então, pô, a gente quer fazer um grande programa e para ele ser um grande programa, ele precisa da sua participação. Então venha conhecer a gente, venha para o Realpolitik, venha para o Mais Que Podcast e você vai estar sempre bem informado. Bem, gente, para começar então, queria primeiro apresentar aqui os nossos convidados. Na verdade, o professor Júlio Fidelis aqui é um membro da mesa, né? Vai estar sempre presente aqui com a gente, se Deus quiser. Bem, seja bem-vindo aí, professor Júlio. Boa noite a todos, boa noite, Coronel Coutinho, boa noite, Serra. Um abraço a todos aí e vamos ao nosso... Bom, eu queria apresentar o nosso convidado de honra, né? Afinal de contas, hoje a gente está estreando também a nossa primeira comunicação à distância, né? Estamos fazendo aqui, o coronel está em Brasília, né? E a gente está aqui em Resende. Deixa eu apresentar um pouco, falar do currículo breve aqui do coronel Marco Antônio de Freitas Coutinho, que é coronel da reserva do Exército Brasileiro, bacharel em Ciências Militares pela AMAN, mestre em Operação Militares pela ESAO e Ciências Militares pela SM. Coutinho é pós-graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre em Ciência Política Internacional pela Fundação Universitária Ibero-Americana na Espanha. Bom, Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom, inicialmente, muito obrigado aí a vocês por essa oportunidade única de estar nesse podcast aí. Eu primeiro parabenizar até o nome, né? Essa ideia do Realpolitik aí é bem legal. Vocês estão de parabéns aí, até pelo nome que vocês escolheram pelo podcast. É um prazer muito grande estar aqui. Cumprimentar também a nossa assistência, né? É um prazer muito grande estar entrando nesse novo ambiente aí que vocês têm com relação aos seus inscritos, as pessoas que participam, que gostam desses assuntos, né? De geopolítica, de política internacional, de história militar, ou de história em geral. Então, cumprimento a todos, cumprimento especialmente ao Renato, que me convidou para essa participação aqui hoje. A gente já vem se conversando há muito tempo, e também ao professor Júlio, com o qual a gente trabalha lá na Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Tenho a honra de participar desse projeto, né, de valorização da nossa história militar, ombreando aí com o professor Júlio. Então, nossos cumprimentos a todos vocês aí, muito, muito obrigado, e estamos aí para a nossa conversa de hoje. Seja bem-vindo. Pô, que bacana. Bom, gente, como a gente anunciou, né, a gente vai falar um pouco aí do processo de paz, né, da guerra da Ucrânia e também da questão aí da guerra comercial. Porém, a gente tem que dar um pequeno panorama do que está acontecendo. As pessoas vêm acompanhando há pouco tempo a guerra da Ucrânia, mas a verdade é que a gente tem aí um conflito que se arrasta e ele teve fases aí, né? Ele teve momentos desse conflito, era um conflito interno, né? Dentro do território ucraniano. Depois houve a entrada, né, da Rússia nesse conflito, e esse conflito acabou virando, eu não quero comparar uma guerra de procuração, mas no fim é uma guerra de procuração da OTAN,
né? Ela acabou absorvendo esse conflito. Então, o Coronel Marcos, dá um resumo desse ambiente, por favor, aí, que a gente, do começo desse conflito, né? Porque agora, no século XXI, ele se inicia, né? Quer dizer, é um conflito recente, né? Mas ele vem evoluindo, ele vem. Então, um breve, vamos dizer, uma cronologia do evento eu acho importante para as pessoas. Não, pois não, isso é fundamental, essa sua aproximação em relação a esse assunto para o seu público, né? Eu não sei se todos aqui são familiarizados com o que está acontecendo lá na Ucrânia, mas é muito bom a gente ter essa visão histórica, né? Eu sempre falo de uma pessoa muito importante nos meus estudos, né, que é a professora Terezinha de Castro. A professora Terezinha de Castro, ela foi uma grande geopolítica brasileira, da nossa Escola de Geopolítica do Brasil, e ela dizia uma coisa muito importante. Ela foi minha professora em Namã, né? Ela dava aulas para nós, para todos os cadetes aí, falando sobre geopolítica aí, há muito tempo atrás, né? Estou falando na década de 1980 e pouco aí, né? Muito tempo atrás. Ela já é falecida, né? Mas tive a honra de ser aluno dela. E uma das coisas que ela sempre dizia é que a gente tem que olhar a geopolítica como se fosse um filme. Ela é diferente de quando a gente trata da política atual, do que está acontecendo agora, quando a gente tende a olhar para o que está acontecendo agora como se fosse uma fotografia. Mas a fotografia, às vezes, engana, né? Então, a geopolítica ela tem que ser vista como se fosse um filme, um enredo com uma origem, uma história toda e que vai levar a um fim, aí, provavelmente, num cenário qualquer. Então, falando de guerra russo-ucraniana, isso é muito apropriado a gente falar dessa forma, né? Por exemplo, o meu contato com esse assunto vai desde 1996. Em 1996, eu participei de uma missão de paz da ONU, chamada UNAVEM 3, em Angola, e tinha contingentes russos e ucranianos lá. E eu tive contato íntimo, tanto com russos quanto ucranianos, já nessa época. E naquela época eu já estudava a língua russa, por vários motivos pessoais aqui, eu já estudava russo. E tive contato com os dois contingentes, mais com o contingente ucraniano até, porque eu fiquei lá convivendo com eles durante Qual é 4 o meses. ano? Qual é o ano? 1996. 96, qual foi o ano que houve o acordo nuclear da Ucrânia, porque as pessoas talvez não saibam, mas a Ucrânia tinha o maior arsenal nuclear da Europa, né? E ela abre mão desse arsenal. Qual foi o ano que aconteceu isso? Bom, então é isso que justamente eu ia falar, ou seja, eu estava lá em 96 convivendo com eles, né, tanto russos quanto ucranianos, e a independência da Ucrânia, onde gerou esse processo aí, né, que você falou que vai envolver várias coisas, não só a questão nuclear, mas também a questão da frota do Mar Negro, por exemplo, que tem muito a ver com a Crimeia, que é um outro assunto que a gente tem que tocar aqui. Isso tudo começou em 91, 92. Ou seja, quando eu estava lá, essas negociações começaram a partir do momento que a Ucrânia declarou a sua independência, né? Foi um dos motores do fim da União Soviética foi justamente a Ucrânia, que se declarou independente, depois outras repúblicas bálticas também queriam ficar independentes e tal. Praticamente a União Soviética não subsistiria sem Rússia e Ucrânia juntos. Esses eram os principais países. Então, inclusive, a questão que você falou aí do arsenal nuclear, o segundo maior arsenal nuclear era da Ucrânia. O primeiro era da Federação da República, eram repúblicas soviéticas, né? Era a República Soviética da Rússia e a República Soviética da Ucrânia. Tá? Então, eu vivi isso muito de perto nessa época. E comecei a me interessar nesse assunto, comecei a conversar tanto com um lado como outro, e me interessei por esse assunto e venho estudando isso desde aquela época. Então, vamos dizer assim, a minha carreira foi direcionada muito em função dessas coisas que aconteceram. Eu fui adido militar na Rússia, né? Então, assim, justamente quando esses problemas todos estouraram, vamos dizer, essa questão da Crimeia aconteceu em 2014, o início da guerra do Donbass começou em 2014, eu estava lá na Rússia nesse momento, eu visitei a Ucrânia em outras oportunidades também, em missões que tive na carreira, entre esse período aí até 2014, então eu conheço muito a fundo esses assuntos. Então, e quando eu fiz minha especialização em relações internacionais, eu estou falando em 2018, se não me engano, o meu tema era esse, era o conflito da Rússia com a Ucrânia, e é
ainda não se falava na guerra, né? Estava meio congelado aquele conflito no Donbás ainda nessa época, né? Em 2017, 2018, por aí. Então vejam, tudo começou justamente com esse processo que eu citei, de 91, 92, que praticamente eu tive a oportunidade de tirar a temperatura de um lado e do outro do que estava acontecendo já em 96, ou seja, muito recente, 4, 5 anos depois que esse processo tinha se iniciado, vamos dizer assim, né? E tudo, assim, o conflito começou ali, as causas mais imediatas do conflito. Então, essa questão nuclear também, que foram feitos acordos em que foram dadas garantias de que a Ucrânia devolveria suas armas nucleares em troca de garantias de segurança. A gente está falando hoje em dia de garantias de segurança de novo. Esse tema não é novo, né? Isso vai de 91 a 92. Uma das coisas que foram decididas nessa época, na própria declaração de independência da Ucrânia, esse é um outro aspecto muitíssimo importante, é que a Ucrânia seria um Estado neutro. A Ucrânia não participaria de alianças militares. Isso constou da declaração de independência da Ucrânia e isso constou da Constituição ucraniana. Então, vejam, esse foi um ponto inicial desse conflito aí. E essas garantias de segurança eram previstas para que o Conselho de Segurança da ONU iria tomar as medidas necessárias para garantir a segurança da Ucrânia. Esse é o resumo do acordo que se chegou, tá certo? Em Budapeste, que foi feito esse acordo aí. Então, assim, a partir daí, houve um processo que não tem a ver diretamente com a Ucrânia, mas tem a ver, sim, com os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, mas particularmente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estabeleceram o que se chama de geoestratégia para a Eurásia. Tá? Eu tenho artigos que eu escrevo falando sobre isso aí. E essa geoestratégia para a Eurásia, ela teve impacto direto em tudo isso que vai acontecer, ou seja, era a expansão da OTAN. A expansão da OTAN ficou decidida, e isso eu estou falando em 2007. Tá? 2007 foi iniciado esse processo de expansão da... Isso foi um acordo em Budapeste, é isso? Não, o acordo de Budapeste foi da desnuclearização, né? Da Ucrânia entregar suas armas nucleares em troca de garantias de segurança. Não, e como foi essa... Porque a gente vê claramente que a OTAN, como organização militar, né, e como qualquer empreendimento, ele tende, né, professor? Ele tende a crescer, né? Um empreendimento... Eles ali... aquilo envolve muito dinheiro, né? Envolve um orçamento muito grande e muita gente depende, vamos dizer, do expansionismo da OTAN, né? Ela é um organismo, vamos dizer... supranacional, que ele acaba tendo interesses próprios, né? Interesses de própria sobrevivência. Então, quando que existe alguma documentação falando desse processo de expansão, ele era intencional, existia um planejamento com relação a isso? Sim, existia. Vamos dizer, o mentor dessa geoestratégia para a Eurásia, vamos dizer assim, tudo isso surgiu com o fim da União Soviética, porque havia a Guerra Fria, tá certo? E a Guerra Fria era muito claro ali, era um polo liderado pelos Estados Unidos, com a OTAN, os países da OTAN apoiando, e do outro lado, a União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Essa era a realidade. Só que essa realidade, de uma hora para outra, acabou. Então, foi feita uma nova estratégia nos Estados Unidos, e não com todo na OTAN, porque muita gente na OTAN não concordava com isso, tá certo? De expandir a OTAN. Isso seria uma ferramenta para conter futuramente a China. Então, nós já estamos falando de coisas lá em 2007, vendo que coisas que estão acontecendo hoje. Tá certo? Mas isso foi pensado lá em 2006, 2007. Quem foi o mentor intelectual disso? Chama-se Brzezinski. Brzezinski era um assessor importante da Casa Branca. Brzezinski é considerado aí o Harry Kissinger, muito famoso, né? Mas o Harry Kissinger, ele é o papa do realismo dos republicanos, né? Kissinger era republicano. E o Brzezinski era o realista dos democratas.
E foi o Brzezinski que montou essa estratégia, tá certo? Ele seria a expansão da OTAN, o Mar Negro passaria a ser um Mare Nostrum da OTAN, a Rússia, que era considerada ainda grande demais, poderia gerar problemas no futuro, seria dividida em três países, uma Rússia europeia pequenininha, que seria meio que incorporada à Europa, vamos dizer assim, eventualmente até a própria OTAN, e dois países, vamos dizer assim, que seriam satélites da expansão, dessa expansão da OTAN, que seriam o que eles chamavam de uma república da Sibéria e uma república do Extremo Oriente. Essa era a ideia geral. Isso está tudo documentado. Existe, inclusive, isso não é segredo para ninguém. Existe uma revista chamada International Affairs, Foreign Affairs, ou seja, Negócios Estrangeiros, é uma revista publicada nos Estados Unidos, que tem um artigo do Brzezinski falando sobre isso. Geoestratégia para a Eurásia. Mas também já existem os documentos desclassificados do governo americano que detalham tudo isso que eu estou falando aqui. Então, isso aí realmente existiu. Então, a expansão da OTAN foi um processo capitaneado pelos Estados Unidos. Vamos dizer assim, a expansão em si começou, na verdade, quando houve a unificação alemã. Quando houve a unificação alemã, isso foi antes mesmo do fim da União Soviética, você juntou um país que era da OTAN, que era a Alemanha Ocidental, com um país que era da Pax de Varsóvia, que era a Alemanha Oriental. Então, essa foi a primeira expansão. Nesse momento, os governos da época, que eram o Bush pai e os governos que se seguiram, sempre prometeram para a União Soviética, na figura de Gorbachev, e posteriormente a Yeltsin, já na Federação da Rússia, que a OTAN não se expandiria, mas todo mundo sabia que a OTAN estava se expandindo. Houve várias tranches, vários ciclos de expansão. O primeiro ciclo de expansão incorporou a Polônia, e depois incorporou os países bálticos, e depois foi expandindo. E em 2007, o governo americano, acho que já era o governo Clinton, veja, tudo isso foi passando de governo para governo, afirmou em Budapeste novamente, na reunião da OTAN que ocorreu lá, de que os próximos países que iam entrar para a OTAN, estou falando de 2007, seriam Geórgia e Ucrânia. Só que, lembrando que, nessa época, a Ucrânia tinha uma cláusula na sua Constituição que a Ucrânia não poderia entrar em uma aliança militar. Então, aí começa a primeira narrativa, de que o povo ucraniano quis aderir à OTAN. Isso não é verdade. A Constituição não permitia isso. Para mudar essa Constituição, teria que ter um referendo. Quais foram os interesses